Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos começando a nossa segunda lição sobre as linguagens de amor. No último vez, na primeira lição, nós vimos a importância que o casal entende e aceita a linguagem da outra pessoa. Quando a gente fala uma linguagem de amor diferente do que a outra, pode ter muitos entendimentos errados. Se uma pessoa tem a linguagem de amor de ficar perto da outra pessoa, mas a outra pessoa tem a linguagem de dar presentes e ele trabalha dois serviços para dar as coisas para o esposo, frigideira, móveis, etc, etc. E ele não está em casa, então ela pode reclamar. E por causa das reclamações dela, ele sente que todo o esforço dele está em vão, que ela não ama ele. E ela pensando, ele não gosta de mim porque quer ficar longe de mim. E esse é um caso que realmente aconteceu. E nós devemos entender nossas linguagens de amor para que a gente possa ajudar uma ou outra a sentir amado. Esse está baseado sobre um livro com o mesmo título, as 5 linguagens de amor. E nesse livro fala sobre as linguagens as palavras, o tempo, presentes, serviço e o toque. E a gente vai tocando em cada uma dessas lições, linguagens. E o ponto principal é que a gente deve aprender a falar todos estes linguagens expressando o nosso amor da melhor maneira possível. Vamos orar. Nosso Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude enquanto a gente fala sobre a primeira linguagem das palavras, me dá capacidade, ajuda-nos de aprender do Senhor. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, a linguagem de palavras é muito, muito importante. Inclusive a Bíblia, principalmente Provérbios, fala muito sobre as palavras. E no livro de Provérbios, sim, o assunto principal é sabedoria. Mas a aplicação de sabedoria na área de palavras é muito mais do que qualquer outro assunto. Alguns desses versículos são o seguinte: Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquela que ama comerá o seu fruto. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração deixa o homem batido, mas uma boa palavra o alegra. Provérbios 15, 23. O homem se alegra em responder bem, e quão bom é a palavra dito a seu tempo. Provérbios 15, versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 25, 11 diz: como maçãs de ouro em salvos de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 16, 24. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então, a importância de falar na maneira certa. E quando alguém tem a linguagem de palavras, essa linguagem de amor de palavras, quando o cônjuge fala rude, grita, maltrata a pessoa com palavras, esta pessoa é arrasado, a pessoa está destruída,
e este pode causar muito dano no lar. É perigoso de falar palavras erradas para a pessoa que tem essa linguagem de amor de palavras. Mas mesmo assim, nós devemos usar as palavras da maneira certa. Nós vamos mostrar nosso amor através que a gente fala. E são duas formas diferentes em que a gente pode usar as palavras. Eles podem ser escritas. A gente pode escrever um bilhete. A gente conhece uma senhora, esposa de um evangelista. O evangelista estava sempre saindo para pregar em várias igrejas em estados diferentes. E ela parece que arrumou a mala para o marido. E ela escondeu um bilhete no bolso de um paletó, no lugar aqui, talvez dentro dos meias e tudo isso. E ele estava sempre achando esses bilhetes, lembranças do amor da sua esposa. Eu conheço uma outra pessoa que colocou essas palavras no espelho. Às vezes a gente pode escrever um bilhete de amor, talvez uma pequena carta expressando o nosso amor para com o outro. Então é bem possível de usar essa linguagem de uma maneira escrita. Também palavras faladas, é claro. Esta é a maneira mais comum e a gente deve reconhecer que o tom que a gente fala é muito importante. Sempre, quando a gente fala, tanto faz se é a nossa linguagem ou não. Nós devemos falar com calma, com mansidão, com brandeza, gentil, falando com o voz agradável. Às vezes, talvez, a gente precisa usar uma certa força de voz, ficar firme, mas nunca gritando, nunca explodindo. Nós nunca devemos falar com ira para com outra pessoa. Nós devemos falar com humildade. Em vez de fazer exigências, falar, você podia, a favor, faz isso. Faz o janta para mim. Faz isso. Mas fala com humildade para com outra pessoa. Então, são várias maneiras ou tipos de amor, uma maneira que a gente pode usar a linguagem de amor. Pode ser usado para afeto, elogia, apreciação, afirmação, incentivo, encorajamento e orientação. E para a pessoa que tem esta linguagem de amor, todos esses tipos são importantes para ele ouvir, para ele receber. E a pessoa que tem esta linguagem gosta de usar estas coisas. Nós sempre devemos usar palavras de afeto. Eu te amo, mostrando o nosso amor para com outras pessoas, para outra pessoa. Eu tinha ouvido falar sobre maridos que falam, eu não falo que eu te amo porque eu falei isso anos atrás. Ela sabe que eu amo ela. Ixi. Nós sempre, tanto faz, devemos falar, eu te amo. Eu tenho o privilégio de ter meu escritório aqui em casa. Então, durante o dia, eu tenho o privilégio de falar, eu te amo com minha esposa muitas vezes. Nós devemos usar palavras de elogio, mostrar que a gente gosta de alguma coisa sobre a pessoa, geralmente alguma coisa externa. Você ficou muito elegante hoje. Você ficou ótimo neste vestido.
A janta foi muito bem. Então, elogia. Muito obrigado por fazer isso. Então, apreciação também é bem parecido com isso. Mas apreciação geralmente está falando sobre o que a pessoa fez, geralmente. Elogia alguma coisa, talvez sobre o que ela, aparência, como que é. E então, apreciação para o homem, eu aprecio a maneira que trabalha, para o homem, quer dizer, a mulher fala, eu aprecio a maneira que trabalha duro e a providência para a família. Eu aprecio a maneira que sempre paga as contas em dia. Agora, para ela nos elogiar, essas coisas devem ser a verdade. E nós devemos forçar-se em tudo isso. Mas para a esposa, a gente pode falar, obrigado pela maneira que a casa é tão limpa. Aprecia como você ajuda as crianças a levantar e prontar-se para a escola, etc. Então, palavras de apreciação para o que eles fazem. Não somente cozinha, não somente a limpeza, mas as coisas em geral, mostrando apreciação para com outra pessoa. Nós devemos ter palavras de afirmação. Mostra nossa confiança no valor, na capacidade da outra pessoa. Acho que você faz isso muito bem. Gosto muito da sua fidelidade. Gosto da sua coragem, etc. Então, afirmação, afirmando algumas coisas que você aprecia na outra pessoa. Nós devemos ter palavras de elogio, afeto, elogio, apreciação, afirmação, incentivo também. Palavras de incentivo mostram aquela confiança que naquela pessoa que pode realizar. Tudo vai ser certo. Você vai fazer um bom serviço. Encoraje outra pessoa de abranjar, de aprender alguma coisa, talvez. Eu lembro quando a gente chegou aqui no Brasil, nos primeiros anos, eu incenti a minha esposa de aprender várias coisas, fazer essas lições que a prefeitura tem disponível para a gente de graça. E incentivo ela para aprender e fazer. E a gente estava tentando incentivar outra pessoa. E a gente tem de usar essas palavras de incentivo. Também outra área é encorajamento, que levanta a pessoa em vista de um lugar de derrota ou depressão ou abaixo. Encorajamento. Próxima vez você vai fazer muito bem. Se a esposa queima alguma coisa, encorajamento. Se quebra alguma coisa, encorajamento. Em vez de ficar em cima e grita e resmunga, reclama. Encorajamento. Vai fazer melhor próxima vez. Vamos ir para frente. Deixe este para o lado. E a gente deve ter palavras de orientação. A direção certa para a pessoa. Você não acha que talvez essa seria a melhor maneira? Não tentando mostrar nosso esperteza, nossa sabedoria, etc, etc, mas orientando, ajudando a pessoa a fazer na maneira melhor. Então a gente deve usar todas essas linguagens, essas maneiras, quer dizer, maneiras de falar a linguagem de amor, de afeto, elogia, apreciação, afirmação, incentivo, encorajamento e orientação. E a gente deve sempre ser aberto para isso. A gente deve selecionar pelo menos uma qualidade
2 vezes no mínimo por semana. Se você não está acostumado a elogiar sua esposa ou seu marido, esforce-se para 2 vezes no mínimo falar alguma coisa para com ela no sentido de uma elogia. Efeito esse deve ser todos os dias. Mas as outras maneiras às vezes é mais difícil para nós. Mas nós devemos buscar isso. Nós devemos cumprimentar o outro, mas se é cumprimentado, não fala a mesma coisa de volta. A pessoa fala, eu te amo. Responde muito bem, né? Eu também, você também. E assim pode ser uma brincadeira. Eu amo você mais. Não, eu amo você mais. Mas é melhor quando recebe uma palavra de elogio, alguma coisa assim. Muito obrigado. Agradeço por isso. E mais tarde você dá o troco, volta com isso. Nós devemos tomar tempo para deixar outra pessoa falar sobre seus sonhos, seus desejos, as coisas que quer fazer no futuro e ser pronto para ouvir. As palavras se a pessoa tem a linguagem da palavra, principalmente a mulher, ela vai querer falar. E o marido deve aprender de escutar. Agora, quando está usando as palavras para queixar, murmurar e tudo isso, está errado isso. Em vez de fortificar o lar, você vai começar a destruir o lar. Mas a gente tem de aprender a ouvir e também não falar demais. Nós devemos fazer perguntas para outra pessoa, esperando que essa pessoa não fala, mas fazer perguntas e receber as respostas numa boa. Nós devemos também pensar sobre, analisando-se sua maneira de falar, principalmente se um dos dois tem essa linguagem de palavras. Como eu estou indo? Eu fui muito bruto esta semana. Como eu estou indo com as minhas palavras? E com um sincero desejo para melhorar, aperfeiçoar nesta linguagem. Nós devemos sempre pensando, a minha linguagem, a minha fala está para melhorar o nosso relacionamento, está fortificando nosso amor um para o outro, ou está afastando uma ou outra. Às vezes a gente usa palavras para corrigir outra pessoa, porque a gente não gosta do que essa pessoa está fazendo. E essa não é a maneira certa de fazer isso. Nós devemos perguntar como é a melhor maneira de aproximar, se a gente tem alguma coisa errada. Como a gente deve falar esta coisa se precisa ser falado. Durante os anos, tanto ela como eu, a gente tem feito coisas erradas. E tantas vezes eu fui tentado de corrigir minha esposa. E eu sempre pensei, bem, é alguma coisa na minha vida que ela queria mudar? E quase sempre sempre eu podia dizer, tenho. Então, que direito eu tenho de falar dos defeitos dela? Se eu tenho um defeito, quem sou eu de apontar o defeito para o outro? E esse evitou muitos conflitos. Nós devemos ajudar nossas palavras sempre para afirmação, para fortificar o nosso relacionamento. E quanto mais é quando a gente tem um parceiro que tem essa linguagem de amor,
como é tão importante de desenvolver isso. É muito, muito importante. Mas tanto faz se tem ou não, todos nós devemos usar a nossa língua, a nossa fala, nossas palavras para demonstrar eu te amo. Você é muito fantástico. Eu agradeço você para tudo que o Senhor, para o que a Senhora tem feito para mim. Muito obrigado, querida, para fazer isso. Eu agradeço você. Incentivo você de continuar. Aprende isso. E nós devemos, usando a linguagem de amor das palavras, usando isso, vai fortificar nossos lares. Eu incentivo vocês de pensar seriamente sobre esta linguagem de amor. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de falar sobre este. Ajude-nos todos de ver se a gente está fazendo bem nesta área. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Até a próxima vez. Deus abençoe.